Boa tarde, colegas internautas do Facebook e YouTube. Nós agora, nessa semana, continuando um pouco algumas considerações, querendo ser finais, se não vieram outras coisas para reavivar nossa atenção. Duas considerações finais sobre uma obra nossa chamada Revisão do Humanismo, dentro do que aconteceu de fatos na semana. Nós destacamos dois fatos importantes, né? Três fatos, aliás. Geralmente, a gente, por ser uma revisão, a gente vai ver os fatos controversos, né? Mas tem fatos importantes. O avanço da vacinação no país, inclusive na América Latina, que está coincidindo com a grande baixa no número de casos de Covid-19. Mesmo com a variante Delta, que em alguns países está sendo meio letal, aqui no Brasil, por enquanto, não demonstrou tanta letalidade assim. Algumas explicações falam que pode ser que muita gente já foi contaminada, então já tem uma certa resistência à base dos anticorpos produzidos, mas pegou no momento em que grande parte, ela entrou no país, no momento em que grande parte do país já se encontra vacinada. A vacina, ela diminui muito as internações, pode ter casos assim, mas a tendência é que os casos se tornem mais leves, né? Essa é a tendência geral da vacina e a vacinas com essas novas variantes, a tendência normal, isso é histórico, é que as vacinas vão ser cada vez mais potentes, vão ser revistas, inclusive para dominar essa variante. Agora, teve outro fato, agora mais micro, isso é macro, é macro até geral, que é do mundo inteiro, essa questão da Covid. Fato mais micro, mas relacionado com isso, que nós vamos ver, que é o caso de um grupo de rapazes em que uma menina combinou de matar uma outra para ver se ela é psicopata. Isso aqui no Brasil. E outro caso, que agora já macro de novo, né? Isso é bem macro, um alerta de tsunami no norte e no nordeste por conta da erupção de um vulcão nas Ilhas Canárias. Uma ilha canária, na região das Ilhas Canárias, uma ilha espanhola, se não me engano, do Caliberte, algo assim. Não importa, mas esses fenômenos vêm sendo tsunami, teve um grande tsunami na Indonésia, no Japão, né? E a partir daí as pessoas estão ficando meio ligadas com essa problemática. Já havia o problema da elevação do nível do mar. Essa semana saiu já uma reportagem, né? Que o nível do mar continua se elevando com o derretimento das geleiras, a camada de ozônio, que em alguns lugares, principalmente na região do Canadá, tinha sido equilibrada, mas voltou de novo, a camada de ozônio voltou a ter o buraco, voltou a aumentar em níveis gerais, né? O mundo está passando por uma onda de calor muito forte, e já teve casos de inundações sem precedentes na Europa, isso nós já vimos aqui. Isso vem reforçar mais ou menos a nossa visão, que muito se deve à questão humana do desenvolvimento da sociedade, baseada numa exploração brutal do meio. E outra questão é que a produtividade para alcançar escalas
maiores, virou um consenso de que ela tem se baseada no capitalismo e na concorrência. Nós já vimos isso, né, e vem reforçando isso, e o desenvolvimento tecnológico, principalmente, né, essa nossa análise na nossa obra vai falar, que mais e mais, principalmente agora com a internet, ela vem valorizar essa questão do individualismo, da concorrência, do empreendedorismo, né? O empreendedorismo que absorveu o desemprego, né, nas grandes cidades. O capitalismo ele vai dispensando muita mão de obra e gera um desemprego muito grande. Ele foi absorvido por esse empreendedorismo, aqueles pequenos serviços que a grande indústria não consegue fazer, os antigos trabalhadores que estavam desempregados, eles passaram a fazer. E a visão dessa competitividade, esse desemprego alto, por trás, pressionando as pessoas, né, pode gerar quadros neuróticos. O início do desenvolvimento capitalista nós já vimos quando analisamos Hegel, uma outra obra nossa, tem nossos vídeos, quem quiser ver, né, sobre a fenomenologia do espírito, naquela questão do senhor e do escravo. Mas logo na introdução da passagem do senhor e do escravo, dessa fenomenologia, ele fala dessas duas consciências, em que uma consciência tenta subjugar a outra, inclusive até matar. Hegel fala isso. O objetivo de uma consciência dominadora é extinguir a outra consciência. Isso é claro, está lá em Hegel. E isso vem no capitalismo em geral. O maior país é o capitalismo americano, nós já analisamos isso. E a formação cowboy americana, né, tem essa formação do empreendedor ser um predador. Todo mundo fala, ele tem de ser violento, né, com a concorrência, né? Tem de ser uma pessoa selvagem. Nós vimos o caso do ex-presidente Trump, né, que a própria mãe dele falando que o pai dele aconselhava ele nos negócios, mate a todos. Essa visão de killer, né? Depois vira os psycho killer, que gerou, que é uma característica da sociedade americana. Tanto que uma banda de rock da época punk, o punk era muito crítico da sociedade, uma banda de rock da época punk americana, não era bem punk, tinha um lado mais artístico, né? Mas os Talking Heads têm talvez o seu maior hit é o Psycho Killer, em que é analisado essa mentalidade neurótica da pessoa nas suas relações com outras pessoas. Eles não são panfletados, não falam diretamente dessa crítica ao sistema capitalista em si, né, mas imbuído dentro tem essa questão. E o histórico da banda é um histórico de ter uma posição crítica, principalmente na questão interna da formação da banda, ela foi aglutinando, incorporando outros ritmos, sendo uma banda multicultural, e ampliou o conceito de banda, colocando interações com outras pessoas, né? Que dá uma certa abertura daquela visão quadrada da banda, só de 4 participantes, né? Com isso, ela ampliou esse nível de relação e esse diálogo com outras culturas, que é uma característica da banda, né? E era uma característica que vinha sendo em desenvolvimento na década de 80. Tinha um lado desse pensamento, né? Mas a partir da queda do Muro de Berlim, ficou mais centralizado na visão clássica do capitalismo e mais clamando pela agressividade das empresas, pela liberdade geral da empresa de competir, né?
e pela qualidade total exigida pelos funcionários e depois pelos empreendedores, essa qualidade total já implicava essa concorrência enorme com o outro, né, com outra pessoa, que é o símbolo do capitalismo. E isso para eles gera a criatividade. Pode gerar, mas no caso americano, e agora está se tornando mundial, o Brasil com essa nova direita em ascensão no Brasil, muito, muito focada na direita americana, né? E principalmente o agronegócio já é uma coisa muito ligada a essa visão cowboy, né? O cowboy americano, que causa essa perturbação. Nós analisamos isso na nossa obra e essa questão do humanismo, o capitalismo, como ele valoriza demais a liberdade, mas uma liberdade restrita só a quem vencer na competição, quem vencer no mercado. A nossa visão sempre tem puxando esse outro lado social, esse lado da cooperação, né? Mas que está sendo derrotado. E o outro viés disso tudo é esse lado de agressão da natureza. E de um modo interessante, a nova direita está recuperando um lado que nós, na nossa obra Revisão, nós fazemos diretamente a partir do pensamento de Kant. E nós, quando Kant fala que a mente não atinge a coisa de si, o filósofo alemão, né? Ele já tem em germe esse lado meio obscurantista, né? Tem um outro lado religioso também, principalmente a religião cristã, pentecostal e evangélica, né? Que imbui esse lado também negativista, né? do mundo e uma visão de Deus muito ligada eminentemente ao campo moral. As batalhas, as cruzadas são no campo moral, se denominando cristão. E coincidentemente, no lado oriental, tem um lado violento, radical e negacionista também, né? Que são os muçulmanos. Nós fazemos uma análise dessa, analisando que o cristianismo na reforma protestante, ele foi contra, uma luta contra o obscurantismo de então, que era o obscurantismo católico da Idade Média. Então, na nossa obra, nós discutimos essa questão, né? Estamos fazendo revisão, nós falamos que até a final do ano pretendemos publicar, quem quiser ver mais detalhes, e fazendo muito essa análise desse instrumento de produção que é a internet. Aqui a internet veio, ao mesmo tempo, confirmar o maior crítico do capitalismo e negar o maior crítico do capitalismo, que foi o filósofo Karl Marx. A internet, ela veio confirmar, porque ela tem uma grande influência, então confirma um pouco a teoria marxista, que não é a mente que determina a coisa, mas é os meios de produção que determinam a mente. Esse é o pensamento marxista. Agora, ela contraria um pensamento marxista que Marx achava que os meios de produção no capitalismo iam entrar em contradição com as relações de produção, que é a relação patrão e empregado. E haveria uma transformação. Essa coisa não aconteceu. Está acontecendo um descompasso nessa questão do meio produção humano, o meio antropocêntrico, né? Isso agora já numa análise da ecologia, né? Que está tendo um conflito
com o antropoceno está em conflito com o bioceno, os recursos naturais biológicos, né? Está havendo um conflito e um descompasso que pode acabar, reverter totalmente contra o homem, né? E chegar a uma catástrofe a nível mundial. Esse tsunami que poderia vir, né? Entrou em erupção, mas não foi forte, mas há essa probabilidade. E a questão dos tsunamis, de eventos climáticos, segundo a ciência ambientalista e ecológica, né, a tendência é ela ir se agravando mais e mais. Tendo até um prognóstico que nós já vimos antes de fazer isso, era mais ou menos jovem, adolescente, já naquela época, na década de 80, né, já se falava que nesse problema ecológico já, e que havia uma previsão do esgotamento dos recursos naturais em 2040. Era muito longe, agora já está muito perto, 2040, né? Tivemos também, começou a haver alguns apagões aqui no Brasil. Estão negando que é em função da crise hídrica, mas está coincidindo que é a mesma época. E, de novo, ecologistas, cientistas, engenheiros da área hidráulica em geral, né? Engenheiros da área hidráulica e elétrica, e vê que o esgotamento das fontes naturais, dos rios, né? Poderia gerar os apagões que estão tendo. Nesse caso é mais fácil, já estão substituindo mais ou menos por energia eólica, a bateria de nióbio, né? Tem outras fontes. Mas a desertificação pela agricultura intensiva, à base de desmatamento brutal de florestas e à base do adubo inorgânico, ou adubo produzido não orgânico. Tem alguns adubos naturais, mas a atuação dele é mais demorada. O adubo químico, a nossa palavra inorgânico, né, ele tem uma atuação maior na lavoura, mas ele acaba prejudicando o solo e desertificando. Daqui a pouco não vai ter onde produzir comida. Essa é a tendência da exploração intensiva da natureza pelo agronegócio, vamos dizer assim, inorgânico. E tudo para ser contido vai ter que gerar uma revelisão realmente desse homem, né? Desse homem capitalista, empreendedor, vai ter de ter uma revelisão. Isso que ninguém quer, que é um descompasso geral, vai ter de ter algumas formas mais cooperativas de atuar e formas de pensamento que o capitalismo, com a produção em massa de artefatos para o consumo, né, inclusive a nível sexual, ele estimula demais esse lado voraz do homem, né? A sociedade mundial está virando também uma epidemia de assédios, de violências físicas, de violências familiares, né? Assédios morais e assédios sexuais diretos no serviço, violência física doméstica, né? Violência pai contra filho e tudo. Porque dentro desse clima é criado, né? Então, nós fizemos uma análise micro, que é a análise interessante, que é a análise da neurociência, e vemos que hormônios tipo a adrenalina e hormônios, efedrina, parece, hormônios dessa área aqui de estímulo, né? De estimulação da pessoa, né? Afetaminas também, drogas afetaminas que estimulam o organismo, né, a ação,
essa ação que o capitalismo, a coisa, né, está havendo um descompasso com os outros hormônios e nós, para ficar em tríade, né, que seria a endorfina e a serotonina, que são hormônios da atividade laboral, que gera um prazer, uma atividade laboral mais racional, e hormônio mesmo do prazer, né? Que é ligado, tá, inclusive, à bebida e ao sexo. Então, esse ciclo na nossa análise está havendo essa interferência, aí gerando também as drogas para produzir a serotonina, que esse ritmo acelerado da sociedade diminui a serotonina. As drogas lícitas, que são os antidepressivos, e agora os opioides estão voltando com força total para equilibrar isso, né? E ilícitas também, que são a cocaína e a heroína, mas todos eles, listas ilícitas, usados de forma exagerada, geram problemas, inclusive mortes. Nos Estados Unidos, não sei como que está, mas estava uma epidemia. Está havendo uma reformulação desse pensamento nos Estados Unidos, mas está havendo uma reação muito grande dessa chamada nova direita dentro desse todo esse pensamento. E nós somos cristãos e Cristo fala em meu reino não é deste mundo, justamente para dar uma equilibrada nisso. É necessário muitas vezes esse desenvolvimento para gerar mais bem-estar, e geralmente gera, mas não pode ser um fim em si mesmo, que é a função, é a visão que tem os liberalistas, né? Os liberais em sentido geral. Não são todos, né? Tem alguns liberais, algumas empresas americanas, inclusive, tem esse lado cooperador, valoriza esse lado de participar na sociedade de forma a amenizar as diferenças sociais, né? Inclusive até valorizam a presença do Estado. Gente como Bill Gates, Steve Jobs e outros, eles sempre foram pessoas que achavam, primeiro, que tem de ter imposto, os impostos têm que ser altos para os ricos, para realmente o Estado é, é, fazer um anteparo para essas pessoas que não vão ter chances na sociedade. A sociedade capitalista, pela sua competitividade, não vai gerar todo mundo um bem-estar. Não é todo mundo que vai ter tino para negócio, para tocar um negócio. As empresas não vão ter empregos para todo mundo por conta da máquina do lucro. Então tem que ter essa presença do Estado, esse equilíbrio, que nos Estados Unidos começou de novo a tender a voltar, né? Vamos ver onde vai, mas essa é a nossa visão. Mas um outro lado é essa visão, e também, de novo, contra o marxismo, porque o desenvolvimento capitalista até hoje nunca gerou uma crise fatal, né? Dentro da visão marxista. E a visão revolucionária as notícias que vêm, em geral, ela precisa ter um governo muito duro e muitas vezes muito opressor. E o ser humano realmente não aguenta isso. Uma social-democracia, um socialismo mais consequente que valoriza as liberdades democráticas, né, é o caminho principal, na nossa visão.